pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast e hoje analisaremos as obras do País 3 de artes visuais. Começaremos essa saga. O professor convidado é o professor Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Issa, de Artes Cênicas e Visuais de vocês. A gente vai começar com as nossas análises aqui de artes visuais. Hoje a gente vai fazer análise de duas obras. A primeira é uma obra expressionista, Morte, de Kate Kollwitz, que é bem interessante, e uma outra, mas que são conteúdos muito cumulativos. Aí vai ser no próximo episódio, segura aí. Próximos episódios. Então, nesse momento, a gente vai fazer a análise da obra, e é isso. Vamos nessa! Bom, pessoal, olha só, o que acontece? Essa obra aqui, Kate Kollwitz, e ela vai aparecer em algum momento aqui no quadro para vocês, ela faz parte de um movimento artístico. Na verdade, ela é uma obra precursora de um movimento artístico que, à época, ainda não existia. Então, ela é um pré-expressionismo, mas a gente considera ela expressionismo pela técnica, pela estética, pelo enredo da obra mesmo, tá? Então, quando a gente está falando nessa fase do século XIX... Essa obra é de 1897, exatamente, né? É uma obra de 1897 e que ela vai refletir muito os anseios e o cotidiano que as pessoas estavam passando, muito por conta dos avanços da Revolução Industrial, principalmente por conta da segunda fase, e então, também... essa contextualização histórica. Exatamente, a contextualização histórica da gente entender esses novos processos sociais, históricos que o mundo estava passando. Então, e mais uma vez, nas obras de artes, na literatura, a gente vai ver isso mais pra frente nos episódios, mais uma vez a gente tem uma sincronia com os conteúdos de história do País 3. Exatamente. Nesse sentido, a mudança da matriz do País foi muito importante porque ela casou tudo. Né? Ela casou tudo. Então, tanto o conteúdo de literatura, quanto de história, quanto de artes, eles estão muito próximos um do outro. E o mesmo estudo que você faz, ele vai te permitir entender vários outros assuntos e outros campos de conhecimento. Então, a gente parando para pensar nisso, nessa virada de século, na saída do século XIX para o século XX, a gente tinha nas artes as vanguardas europeias. Por quê? Quando a gente está saindo ali daquela ideia do impressionismo, do pós-impressionismo, que a gente tem como referência do expressionismo, do impressionismo, desculpa, o Van Gogh, a gente está saindo ali de uma época que a gente chama de Belle Époque na arte. Então, era um período onde os artistas estavam representando o cotidiano, representando paisagens, representando o clima festivo que a Europa estava vivenciando no intervalo de guerras. Era um intervalo de baixas epidemias, era um momento de muita prosperidade. A Revolução Industrial estava trazendo um momento de prosperidade muito grande, de evolução, então estava todo mundo muito feliz e ocupando os espaços públicos também, absorvendo as benesses que a Revolução Industrial estava trazendo para todo mundo. Entretanto, a segunda fase da Revolução Industrial, ela começa a trazer questões que até então não estavam sendo discutidas, como questões trabalhistas, questões de organização social. Acontece um êxodo rural muito grande para a cidade. Então, as cidades não têm preparação para poder comportar aquela quantidade. Bem caótico, né? Caótico. De falta de saneamento básico, superpopulação. Exatamente. Então, essas situações começam a aparecer num cotidiano e aí as pessoas começam a ficar cada vez mais angustiadas com isso, sem, inclusive, oportunidade de reclamar. Com quem reclamar? Quem pode nos representar? É o momento que surgem, por exemplo, os sindicatos trabalhistas. É quando começa a se falar muito sobre essa questão de organização, do voto feminino depois. A gente está no contexto pós-Revolução Francesa também, né? Bem, já pós-Revolução Francesa e já assim, pegando já o que a gente tem da literatura, ao mesmo tempo, né, culminando aí para esse momento. A gente está saindo ali, vamos dizer assim, mas na Europa está acontecendo um movimento romantista, né, o romântico. Então, a influência da queda, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, da volta da monarquia francesa, tudo isso... E também os avanços tecnológicos que a Inglaterra, principalmente, que foi uma grande influenciadora aí da Revolução Industrial, ela vai trazendo essa máquina
de moer gente. Porque a gente começa a construir e produzir, até mesmo, por exemplo, móveis em série. O homem, eu falo muito isso em sala de aula, o homem começa a produzir mais do que aquilo que ele pode consumir. Então, nessa volúpia, nesse movimento acelerado, os artistas começam a expressar os sentimentos das pessoas. Essa angústia. E é por isso que essa primeira vanguarda, e é a vanguarda que vai dar origem a todas as outras vanguardas europeias, chama-se expressionismo, que ela vai expressar o sentimento que as pessoas estavam vivenciando. Nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido essa relação com a nomenclatura, e é óbvio, né? Faz e é total óbvio. Sentido. O impressionismo... Dá um clique na cabeça. E aí a diferença aqui, guardem isso. O impressionismo, ele vai representar a impressão do que a gente tem opticamente. Então, tem um estudo óptico do quadro, da paisagem que está sendo pintada. Uhum. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente pinta a sombra de preto. Mas se vocês olharem para a sombra daqui, a gente consegue perceber que, na verdade, a sombra ela não é preta, ela é ausência de luminosidade. Então, é a mesma cor, só que com uma menor densidade luminosa ali. A febre do Bob Goods explica isso muito bem. Exatamente. O febre do Bob Goods, você tem tudo muito em 2D. As cores são todas chapadas. Você não tem essa matização, essa matriz de cores para trazer essa sensação de sombreamento e de luz. Então, esse jogo de luz e sombra, para causar esse efeito óptico, essa ilusão óptica, é o que a gente chama de impressionismo. Porque você está captando a impressão. E eles pintavam tudo muito... Por que eles usam aquelas pinceladas muito rápidas? Porque eles pintavam paisagens. Eles precisavam ser ágeis, né? Precisavam ser ágeis. Em 5 minutos muda a iluminação toda, porque o sol está se mexendo. Então passa uma nuvem, muda todo aquele ambiente, aquele quadro. Então eles tinham que pintar muito rápido. No expressionismo, eles já vão abandonar essa necessidade de expressar, de colocar no quadro aquela imagem que eles estão enxergando. A imagem que as pessoas enxergam, ela já não vai não vai importar tanto. Tem um fator, inclusive, que é muito importante para isso. Por que de repente, os artistas saem do impressionismo, que eles pintavam quadros lindos, que, assim, tem quadros do Monet, que inclusive, fica essa dica aí, no MASP está tendo uma exposição do Monet super legal. Então, quem, porventura, acabar indo nesse segundo semestre para São Paulo, visitem o MASP, porque você consegue entender muito esses princípios do impressionismo, é um dos grandes artistas. Por que de repente, os artistas saíram do impressionismo e foram para o expressionismo? A questão estética principal é isso aqui que a gente está olhando. A fotografia. Com o surgimento da fotografia, muda a estética, muda a ótica, porque as pessoas, elas não vão... A paisagem já é registrada, impressa por uma fotografia, de modo muito mais eficiente e verossímil do que os pintores faziam. Então, o expressionismo, ele começa a representar um mundo que a gente não vê. Ele começa a representar os sentimentos, a angústia, né? De modo subjetivo. Então, o interior, o que a pessoa estava passando era muito importante. Então, é um movimento artístico que é a primeira das vanguardas, vai surgir ali no início do século XX, né? A gente considera ali em 1904, o grupo A Ponte faz um manifesto, escreve um manifesto expressionista, e ele era um grupo composto por 4 artistas, pelo Kirchner, pelo Haeckel, pelo Schmidt-Rottluff. E um dos principais pilares para eles era essa crítica social através da arte, certo? Essa ideia de você conseguir expressar seus sentimentos, expressar as emoções humanas, essas angústias, as problemáticas modernas, essa questão que a gente estava falando da situação trabalhista, dos sindicatos, de tudo isso. Desse contexto social, né? E o enfoque das obras é justamente essa deformação da realidade. Né? Um enfoque é muito grande nessa subjetividade humana. Quando a gente para pensar no expressionismo, lembrem desse quadro aqui. O quadro O Grito, do Eduard Munch. Aquele quadro que já vem na cabeça, que né? já vem na cabeça. Por quê? Porque aquele personagem, aquela imagem que está representada, ela não é aquele terror que está vivendo. A realidade dele
é subjetivamente aquela angústia e todas aquelas cores e linhas que está representado no quadro. Mas se a gente olhasse para aquele cidadão, era só uma pessoa passando. Então, o que ele está representando é subjetivamente a angústia interna que aquela pessoa daquele quadro estava passando. Então, tecnicamente, essa irregularidade das formas, essa utilização de cores que não são condizentes com a matiz de colorimetria, esse desequilíbrio mesmo da composição, por vezes a gente vai perceber... Dá para sentir a angústia, Dá para sentir angústia. A gente vai perceber que tem muitas obras que vão abandonar essa ideia de representar perspectiva, de representar o ambiente, de representar o fundo, de volumetria. Então, elas não vão ter essa preocupação. Vão até parecer quadros ou imagens, desenhos, até meio infantis, por vezes. Porque é isso, vão ser imagens em 2D, que eu costumo brincar. Então, nesse contexto, quando a gente está falando sobre esse movimento artístico, a gente chega, então, no quadro da Kate. Esse quadro da Kate Kovetz, ele é muito importante por 2 motivos. Primeiro de tudo, porque, na verdade, a Kate Kovetz cria esse quadro antes da data que eu falei para vocês, de 1904. Tá? Existem itens, e caiu isso, se eu não me engano, na última prova do PAIS 3, um item falando sobre o expressionismo. Falando sobre o Grupo A Ponte, falando sobre esse... Sobre esse contexto de surgimento. Exatamente. Então, é importante a gente se atentar para esse item também, porque, querendo ou não, a UNB ela sempre pega isso. Ela vai pegar sempre esse contexto de histórico, tanto do movimento artístico, quanto do próprio artista, e a história dela é muito importante para poder entender esse quadro, e também a análise técnica sobre o quadro. Então, quais foram as técnicas empregadas, qual foi a tinta, qual foi o material, qual foi a matriz, qual foi a base, tudo isso é importante a gente entender. Então, falando sobre esse quadro, A Morte, de Kate Kovetz, a gente está falando de uma artista que foi uma desenhista, pintora, gravurista muito importante. Ela era alemã. Na época onde ela nasceu e onde ela vivia, era a Prússia, na verdade, né? Então, ela pegou esse processo também de unificação, de lutas, enfim. Que também é conteúdo histórico do PAIS 3. Que também é conteúdo histórico do PAIS 3, que também reflete uma vivência muito dolorosa da parte dela, porque ela viveu num contexto de guerras, né? A Kate, deixa eu só trazer aqui a data certinho, de quando ela nasceu, enfim. Ela nasceu em 1881 e ela vai falecer... Nossa, ela fez esse quadro muito jovem. Muito jovem. E ela faleceu em 1845. Então, assim, ela... 1900, né? 1900, desculpa, eu falei 1800, né? Então, ela vive até pouco, quando a gente para pensar, a vida dela foi breve, né? Ela morreu aí com, vamos fazer um cálculo rápido aqui, 64 anos, né? Se eu não estiver errado. Mas... Não somos de matemática, Não somos de matemática, desculpa, eu sou de linguagens. Então, assim, façam os cálculos, mas ela teve uma vida breve, mas muito intensa. Esse primeiro quadro, fazendo as contas aí, foi nem com 17 anos, com 16 anos. Foi com 17 anos, foi isso mesmo. E aí eu vou contar a historinha sobre esse quadro aí, que ela é bem legal, assim, sabe? Bom, o que acontece? A Kate, gente, como eu falei para vocês, desde o início da sua vida, ela cresceu num contexto de lutas, enfim, ela vivenciou as 2 grandes guerras, ela era alemã, então... Foi uma época muito doida, né? E ela passou pelas 2 guerras, né? Ela vivenciou as 2 guerras, né? A Kate, ela se casou com um médico, né? O Dr. Karl Kovetz, na verdade, o nome de solteira dela era Kate Schmidt, que é muito comum, é tipo um Silva para eles, e aí ela se tornou a Kate Kovetz, porque ela assumiu o nome do marido, né? Ele era médico, então ela teve muito contato com essa dor, né? Com esse sofrimento humano, ela acabava vendo muito isso acontecendo, enfim. E durante a infância dela, ela teve muito contato com a arte, porque o pai dela, né, era um artista também, o Gustav Naujok, desculpem a pronúncia, tá? Mas a gente tá falando de alemão, um pouco complicado. falando de alemão aqui, né? Então, assim, ela desde a sua infância, ela teve muito contato com as artes, teve muito contato com trabalhos artísticos e tudo mais. Acontece que em 1893,
ela assistiu um espetáculo teatral na Alemanha. Ela estava ali com seus 17, 18 anos, né? E ela assistiu um espetáculo chamado Die Weber, Os Tecelões, de Gerhard Hauptmann, baseado nas revoltas por comida dos tecelões da Silésia em 1844. Foi uma revolta que aconteceu onde esses trabalhadores se revoltaram com a falta de cuidado mesmo, enfim, de apoio que os seus patrões estavam com eles, como estava tendo como a Inglaterra, ela já tinha uma mecanização do tear muito mais avançada do que a Alemanha, ela já tinha máquinas de tear que produziam em muito menos tempo e com muito mais qualidade do que artesanalmente como era feito na Alemanha. Os patrões começaram a diminuir muito o valor de pagamento, o salário das pessoas e aumentar a carga de trabalho. Então, chegou a um ponto que as pessoas estavam moribundas. Não estava humanamente viável. E aí eles realizaram uma revolta. Realmente, assim, cruzaram os braços, foram para as portas das fábricas para poder reivindicar melhores salários. Teve quebradeira, teve gente morta, teve prisões. E, no final das contas, não adiantou de nada, não aconteceu nada. Prevaleceu o poder do patrão mesmo. E essa peça, sobre essa história que a Kate assistiu, mexeu tanto com ela que ela decidiu, então, realizar o seu primeiro, que a gente chama de ciclo gráfico. Porque esses trabalhos, eles são gravuras. Então, a gente vai ter que falar também sobre essa questão da técnica que ela incluiu. Se der tempo, a gente vai falar aqui bem rapidamente, só para a gente poder entender. Tá? E o nome desse ciclo de obras que ela fez é A Revolta dos Tecelões, uma obra que ela concluiu em 1897. A gravura Morte faz parte desse ciclo se não me engano, são 5 ou 6 quadros. Deixa eu só confirmar aqui, porque agora eu até esqueci. São 6, desculpa, são 6, tá? Eu falei 5, mas é só para poder me corrigir. Então, o que acontece? Depois disso, a Kate vai ter esse primeiro trabalho que ela fez. A gente vai ver as imagens, eu vou mostrar todos os ciclos, porque ele conta uma história, então é importante a gente saber disso. E sempre quando a gente fala de obras do País 3, é importante a gente entender a contextualização. Se essa contextualização traz um grupo de obras, todas são importantes. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente entender essa contextualização, porque elas contam uma história e a UNB tem essa característica de cobrar o que o todo diz. Isso já aconteceu, por exemplo, no País 2, nas obras que falavam do Goya, né, que eram os desastres de guerra, que era uma série de gravuras também sobre a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, na época do imperialismo napoleônico ali, 1810. Então, é importante a gente entender esse contexto geral, porque a UNB cobra isso, tá? Mas falando um pouco, concluindo sobre a vida da Kate. Depois disso, a Kate vai ficar muito conhecida, ela vai ter muita notoriedade, ela vai trabalhar em várias exposições artísticas pela Europa inteira. Ela vai ser eleita pela Academia de Artes da Prússia como uma artista de grande relevância. Ela vai se tornar professora, inclusive diretora disso. Ela viaja para a Rússia. Enfim, ela expõe o trabalho dela em diversos locais. Até que, em 1933, já ali no contexto do Terceiro Reich, começa a surgir, então, o Partido Nazista, com as suas ideias e tudo mais, com os seus conceitos, e a Kate vai contra isso. Ela teve na vida dela como que eu posso dizer? Ela foi famosa, ela teve assim, um prestígio, uma influência muito grande, o trabalho dela vai ser muito admirado, só que por conta disso, ela começa a ser perseguida. Por quê? O que acontece com o surgimento ali do Partido Nazista? Ela começa a fazer cartazes contra o Partido Nazista. Né? Ela começa a se colocar como uma artista abertamente contra, se opondo mesmo. Então, com isso, ela começa a ser um pouco perseguida e a ser um pouco preterida também, excluída pelo governo alemão. Então, ela perde um pouco dessa influência. Ela vai perdendo aos poucos isso. E nesse mesmo ano, 1933, ela perde o primeiro filho dela. E isso marca
por fim a carreira dela. Ela vai ser uma artista muito trevosa, ela sempre vai representar a dor, a morte, a guerra. E esse fato, a morte do filho dela, vai ser um fator determinante para o restante da vida dela. Assim, ela disse que nunca superou essa morte. Ela mesma contou isso no final da vida dela. Tanto que em 1937, ela conclui o primeiro ciclo de trabalho dela, que é a morte. Um segundo ciclo, né, um dos ciclos que ela faz, que são muito importantes também, que é morte. E aí é o cuidado que vocês precisam ter. Existe a obra Morte, de Kate Kuvitz, que faz parte do ciclo A Revolta dos Tecelões, e o ciclo Morte, de 1937, que é fruto da perda do filho dela. Então, tomem cuidado para quando fazerem esse estudo de vocês, vocês só não jogarem Morte no Google e aparecer as obras desse ciclo, que não é esse que a UNB está cobrando. Vão sempre, é sempre importante a gente buscar e a UNB na cita, matriz. Né? É 1897. Então. Exatamente. Mas já aconteceu de alunos me procurarem: professor, mas é 1897 ou 1937? Fica confuso porque tem o final 7 e aí ficou essa dúvida, mas só para poder pontuar, tá? Bom, depois disso, ela ela entra num processo muito depressivo, enfim. Ela, ainda nesse período de 1937, nesse contexto, ela ainda era uma artista muito influente. Entretanto, numa abertura de um trabalho que ela ia fazer, de uma exposição em Berlim, ela acabou tendo as obras dela removidas sem motivo. Né? Ali, naquele período, já começou, então, uma perseguição política contra ela. Isso vai isso vai evoluir, né? A Kate Kuvitz, é importante dizer também, ela era judia, ela era de família de judeus, então ela também passa por esse tipo de perseguição, não só artística, estética, política, ideológica, mas também religiosa. E por conta disso, em 1936, ela é levada, conduzida pela Gestapo a prestar depoimento. A casa dela foi revirada, ela foi ameaçada de ser presa e ser mandada para campo de concentração. Entretanto, ela era uma artista já muito conhecida, então fazer era muito arriscado, ia manchar muito a imagem do governo. Então, o que aconteceu foram que eles começaram a anular a existência e o trabalho dela. As obras dela começaram a ser removidas das exposições, dos museus, em que ela já tinha obras expostas definitivamente, né, como parte do acervo. Pela gradação, né? Gradativamente eles foram anulando a existência dela, é como se ela nunca tivesse existido. Até que, em 1943, o apartamento dela em Berlim também foi destruído. Então, assim, ela teve um final de vida terrível. E em 1945, ela, de fato, veio a falecer, já ali perto do fim da guerra, né? E ela morre de causa natural mesmo, num ataque cardíaco, e falece. Né? Então, o processo de vida dela é uma vida muito depressiva, e a gente vai conseguir enxergar isso no nosso trabalho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Para a gente entrar nesse trabalho, é importante a gente pontuar, e eu vou pontuar rapidamente para vocês aqui, os nossos 3 tipos de gravuras que a gente mais comumente aparece na prova da UNB e os mais conhecidos, né? São 3 bases. Nós temos a litogravura, a litografia, que é um processo de impressão feito a partir de uma base da utilização de uma matriz de pedra. Ou seja, eles pegam uma pedra e desenham na pedra e eles vão criando sulcos, vão criando com instrumentos. Não vou falar o nome do instrumento porque é muito nome, tá, gente? Mas eles vão com os instrumentos dele criando ali, talhando esses desenhos, passam a tinta e depois vêm com o papel e fazem carimbo, né? A impressão, quase como um carimbo. Quanto menos tiragens de obras, mais rara é esse trabalho. E por quê? Se a gente tem uma matriz de pedra? Aí é uma curiosidade super legal, que eu acho isso fantástico. Os artistas, eles destroem o seu próprio trabalho. Depois que eles fazem a matriz, para que seja raro, eles quebram a matriz. Que doideira. Então, que doideira. Tanto em qualquer que for a matriz, porque existem basicamente 3. A matriz de pedra,
litogravura, litografia, Lito é pedra. Lembra lá da geografia. Exatamente. Temos a xilogravura, que vem da matriz. Qual é a matriz? Ixi. A xilo é a madeira. Eu ia Por chutar causa madeira, do... mas É, fiquei com exatamente. medinho. Não, mas desculpa. Desafiei ela. Da xilogravura vem por causa da base da madeira mesmo. E a última é a calcogravura, ou só gravura, que é com uma base de metal. E aí pode ser de cobre. A mais comum é a base de cobre. Eles colocam uma base de cobre. Mais fácil de moldar, né? É mais fácil. E era um material mais acessível, barato. mais barato também. Então nós temos basicamente esses 3 tipos de gravura. No ciclo de obras, nós teremos 2 que ela vai utilizar. A lito e a calcogravura, ou a gravura, que é a base de metal. Uhum. E para a gente entender isso, a gente precisa entender o seguinte. A revolta dos tecelões, então, vai ser representada no trabalho dela. E foi uma revolta que 11 pessoas morreram no final das contas, várias foram presas, como eu disse para vocês. E metade dessas obras foram feitas em litogravura e metade em gravura normal com a base de metal. Como eu disse para vocês, a litogravura usa uma base de pedra, geralmente calcário, que é uma pedra um pouco mais porosa. Então, para isso, querendo ou não, é um material mais caro, mais difícil de ser transportado, mais delicado. Não é igual o ferro que ele tem mais resistência. Então, querendo ou não, ela também teve essa barreira financeira aí também para poder representar o trabalho dela. Então, agora, falando sobre o ciclo das obras mesmo, a Revolta dos Tecelões, tem um ponto muito importante aqui, que é fundamental para a gente entender o nosso trabalho. A Revolta dos Tecelões, pessoal, ela não é um reflexo, ela não vai representar de modo verossímil, completamente fidedigno a realidade. Por quê? Porque a gente está no expressionismo, né? Expressionismo. E aí, a obra dela é de 1897. Ela finaliza, né? Ela começa em 1893, mas ela finaliza em 1897. E quando a época da revolta mesmo, de 1844, a vestimenta das pessoas era diferente. As pessoas utilizavam uma vestimenta que vinha de um período barroco, já um pouco modificado, que eles, inclusive, têm um nome específico desse tipo de vestimenta, que era bidermeia. Então, esse tipo de vestimenta era o que a gente pode chamar, a grosso modo, de uma vestimenta de época. Sabe? Essas roupas de época. Vibe novela. Vibe novela? Meio isso. E na época que ela representou a obra, ela vai representar as pessoas dos quadros com roupas de trabalhadores da época dela. Então, ela atualiza. Ela faz uso de uma licença poética para poder atualizar a vestimenta e comunicar que essa obra não se comunica só com o passado, mas também com o presente. Então é muito inteligente da parte dela fazer isso. Tem um simbolismo importante. Tem um simbolismo bem importante. Então isso é um fator de subjetividade que vai adequar o trabalho dela ao expressionismo, apesar dela ter feito essa obra antes do processo, tá? Então a nossa obra, ela vai fazer parte de um ciclo de 6 obras. A primeira obra, o nome dela mesmo é Necessidade. Cada uma dessas obras são muito importantes para a gente entender o ciclo do que a gente está falando, né? E a gente observa aí uma mãe olhando desesperada, com as mãos na cabeça, para o seu filho doente, para uma criancinha bem pequenininha. Nossa, a imagem é desesperadora. Desesperadora. É uma imagem que representa um desespero muito grande, né? Tem muito essa característica da melancolia, da dor, do pesar. A gente consegue perceber como ela faz esse jogo de luz e sombra para trazer essa característica, essa dramaticidade. A criança, ela tá com o olhar já com o côncavo do olho muito profundo, né? Ela claramente mal das pernas. Doente, adoentada, muito magra. Então a criança já está num estado terminal. A segunda obra que a gente tem é A Morte, que é a obra do Pai que vai cobrar para vocês, tá, pessoal? Então, a gente tem um ciclo aqui progressivo de entendimento. Primeiro, houve a necessidade, houve a fome ali, né? Então, as pessoas estão desesperadas pensando o que vai acontecer, qual vai ser o futuro daquela criança. E qual é o futuro? A morte. A criança morre mesmo. Então,
a segunda folha desse ciclo, a segunda gravura desse ciclo do trabalho dela, é a obra que vai cair no pais de vocês, a morte. Que a gente observa o quê? A mãe do primeiro quadro, ela já está também desfalecida, cansada, fraca, e literalmente escorada na parede. literalmente escorada na parede. Atrás dela, nós temos uma criança com os olhos muito esbugalhados, como se ela tivesse quase num processo de dor final, de último espasmo de dor, ou como se ela estivesse assustada também. E ao lado dela, ao lado direito, tem a figura de uma caveira. Achei bem macabro. Super macabro, né? Mas, professor, isso é literal? Não, novamente, é subjetivo. Então, é a morte... É a representação. É a representação da morte levando essa criança. Inclusive, tem um braço passando pelo pescoço dela que não dá para saber muito bem se é o braço da própria morte, se é o braço de uma outra pessoa, porque tem uma silhueta preta ao redor da cabeça. Então, é como se houvesse uma pessoa por trás. Puxando a criança, né? E da família. É como se uma pessoa da família estivesse tentando lutar para que essa criança não morresse. Mas a gente consegue perceber que a morte ela já está determinando o fim dessa família. Por quê? Uma das mãos da morte está tocando o braço da mulher e a outra mão está sobre uma tigela, uma famosa cumbuca virada para baixo, com a boca para baixo, em cima da mesa. Então, é a morte que está impedindo que, simbolicamente, essa tigela vire para cima e seja depositado comida. Então ela tá exatamente, ela tá segurando a tigela para baixo, numa simbologia declarando de que a morte da criança. declarando a morte dela e também o futuro daquelas pessoas, porque todas aquelas pessoas ali vão passar fome mesmo. E é a morte que está segurando para que não entre comida naquela casa. Simbolicamente é isso que a obra está dizendo para gente. Então, qual é o desfecho desse quadro que a gente pode imaginar? Essa criança morre. E essa mãe também, a gente pode imaginar que ela também venha a falecer. De costas para a imagem, para o observador, tem um homem com os braços cruzados, com as mãos cruzadas atrás. E essa aí é a referência da continuidade desse ciclo de obras que ela fez. Eu achei ele meio perdido. Então, mas no ciclo 3, que vocês estão vendo aqui, nessa imagem aqui, a gente percebe que o nome dessa obra, o nome dela é Conspiração, e esse cara, o pai dessa família, o progenitor ali, ele agora tá numa espécie de pousada, num bar, numa taberna. Parece uma taberna. Conversando com outras pessoas, com outros caras, com outros homens, conspirando alguma coisa, conspirando, na verdade, revolta, né? A revolta. Então, esse quadro, ele vai contando a história do que a gente vivenciou. No ciclo 4, a gente tem a Marcha dos Tecelões. Na folha 5, a gente tem o ataque ao portão, certo? Sendo que a 4, a 5 e a 6, elas já são feitas através de gravuras. Já mudou, né? Já mudou a técnica. Então, a primeira metade é litogravura. E a segunda metade é gravura. E por último, a gente tem ali o ciclo do fim, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente imagina que essa mulher, a mulher que perdeu o filho, morreu, né? Ela reaparece, mas ela reaparece enlutada, porque o que aparece aqui, aí a gente não consegue identificar tão bem, mas alguém morreu aqui. Não se sabe se o cara que está sendo levado no colo pelo outro é o marido dela. Pode ser, mas isso também está subjetivo. A gente imagina que sim, porque ela está olhando... ela olha para esse corpo, né? Para esse corpo. E esse cara, ele tá com um colete, assim, ele tem um colete e uma camisa. Então a gente não consegue saber exatamente se é o mesmo ou se é algum das pessoas que estão abaixadas e pesarosas pela morte das outras pessoas que estão ali. Então esse é o fim dessa série de trabalhos, a Revolta dos Tecelões. A gente observa a história, né? E a gente observa a história do que aconteceu, né? O fim desse processo é muito desgastante e muito doloroso, porque no final eles não atingiram o objetivo deles. É uma história triste em todos os pontos. Do começo ao fim. Do começo ao fim. A vida dela foi uma tristeza gigantesca também, mas é importante vocês fazerem um estudo também à parte, lerem um pouco sobre ela, enfim, ficarem sabendo alguma coisa sobre ela. A contextualização do artista e do movimento é sempre essencial para as interações do passo. Exatamente. Então, esse é o trabalho dela. Ela tem um site oficial,
da artista, né? Que A gente vai você... deixar aqui no link do... Exatamente, da vamos deixar aqui descrição na do link da vídeo. descrição para vocês acessarem. O quadro, o site inteiro tá em alemão ou em inglês, mas você consegue ali colocar um recurso ali, traduzir, e você A IA tá aí pra consegue... isso, gente. Vamos usar do jeito certo. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, é para isso que a gente tem esse contato. Então, lá, e sempre façam isso, tá? Busquem referências históricas oficiais, tá? O Wikipedia é bom, Aham. mas não confie em 100% não, confiem, tá? Então, sempre vamos buscar, assim, algum edifício, algum trabalho, alguma obra, algum monumento. Vamos pesquisar. É o que? É brasileiro? Vamos no IFAM, vamos ver se tem registro, Aham. vamos procurar artigos da faculdade, coisas assim, que vão ter uma relevância um pouco maior para a gente nessa questão bibliográfica e histórica. Certo? Certo. Então, Muito obrigada por essa análise completíssima do contexto É todo isso. da artista e da obra. é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí com essa análise. E não esqueçam de seguir a gente nas Gente, redes sociais, se no inscrevam no Instagram. nosso canal, segue no nosso nosso canal. Spotify, nosso Instagram. A gente tá sempre atualizando os conteúdos pra vocês. Exatamente. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais!